vamos lá. Boa tarde novamente para vocês. Então, a gente vai dar continuidade, pessoal, no nosso projeto, tudo bem? Espero que vocês estejam já implementando, conversando com os colegas, discutindo as possibilidades de implementação no projeto, quais são as características, funcionalidades e assim por diante. Lembrando que, caso vocês tenham algum problema, queiram discutir o projeto de vocês com a gente, nós estamos disponíveis, tá bem? Tem os horários de atendimentos, por favor, utilizem, para vocês não deixarem para a última hora. E um último lembrete, no dia, deixa eu confirmar aqui, se eu não me engano, a entrega parcial do projeto de vocês é daqui a 2 semanas, deixa eu confirmar. Só um minutinho. Entrar aqui na área do swap. Eu tô para colocar as datas para vocês e acabei me esquecendo. Mas terminando a aula eu já coloco. A entrega parcial é no dia 19. Dia 19/5. Então, estejam com essa data em mente. Obrigada, Eduardo. Eu nem tinha visto que você tinha colocado. Dia 19 de maio, é isso mesmo. Então, para vocês não se perderem, que tem a primeira entrega. Na descrição do projeto, tem para vocês também o que é esperado dessa entrega parcial. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos dar andamento à nossa aula. O que a gente vai fazer hoje? Antes de eu falar para vocês o que a gente vai desenvolver hoje, vamos dar só uma relembrada no que nós fizemos até a aula passada. Eu vou compartilhar com vocês a tela, que fica mais fácil para a gente relembrar, né? Deixa eu só... a tela do CodeBlocks. Vocês estão vendo? Tá aparecendo para vocês a telinha do CodeBlocks? Maravilha. Então, vamos dar uma relembrada, né? Na primeira aula que a gente começou a trabalhar com o projeto, só para fazer uma revisão rapidamente, nós definimos as estruturas que nós vamos utilizar no projeto, tudo bem? Novamente considerando que, para exemplificar esse desenvolvimento, nós estamos trabalhando no contexto da nossa pet shop. Então, nós definimos 3 estruturas, né, através das nossas structs. Na sequência, definimos também 2 listas, ou seja, 2 vetores que vão ser responsáveis por armazenar todos os dados cadastrados. E na última aula, nós definimos a estrutura de menu. Então, definimos aqui, primeiramente, um ciclo, né, de repetição, um faça, lá embaixo que está o enquanto, um faça enquanto, ou seja, enquanto o usuário não desejar sair do sistema, ele continua rodando esse ciclo. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, mais fácil. Ele continua apresentando esse ciclo. E qual é esse ciclo? Apresenta o menu, faz a leitura da escolha do usuário e, na sequência, através de um switch case, nós tratamos cada um dos casos. Só que esses casos ainda não foram realmente implementados. A gente só está apresentando aqui qual foi a opção que ele escolheu. Mas nós não tratamos, por exemplo, o cadastro, a busca e a edição. E é isso que a gente vai começar a fazer hoje. Tudo bem? A gente vai começar pelo cadastro. Até porque, né? Por que começar pelo cadastro? Antes de a gente conseguir listar, buscar ou editar dados, a gente precisa ter dados cadastrados. Então, a gente vai tentar trabalhar, a gente vai fazer uma discussão aqui, né? Se a gente começa pelo cadastro do animal ou se a gente começa pelo cadastro do dono. Tudo bem? Deu para vocês darem uma lembradinha no que a gente estava fazendo até agora? Maravilha! Então, olha só. Considerando que a gente vai começar a trabalhar no cadastro, a gente precisa, antes de qualquer coisa, definir como que o nosso sistema vai funcionar. E por que eu estou colocando essa questão para a gente discutir? Nós temos aqui 2 cadastros diferentes. Eu tenho o cadastro de um novo animal e nós temos também um cadastro de um novo dono. Se a gente lembrar um pouquinho da estrutura que nós definimos, nós temos uma relação entre o cadastro de animal com o cadastro de dono. E como que nós estamos definindo essa relação?
é justamente através do código do dono. Tudo bem? E aí vem a questão. Daria para eu fazer o cadastro de um novo animal sem antes ter cadastrado um novo dono? O que vocês acham? Tem alguma dependência aqui? Acho que não daria. Exatamente. Por quê? A gente precisa ter, então, o cadastro do dono e a partir, né, desse dono cadastrado, a gente faz a inserção de um novo animal. Daria para fazer de uma outra forma? Daria. A gente pode até fazer isso. Que daí são duas possibilidades. Quando eu for cadastrar o animal, eu já preciso ter o dono cadastrado e depois eu só escolho qual é o dono daquele animal. Ou, durante o cadastro daquele animal, eu já faço o cadastro do dono. Vocês percebem essa diferença? Tá claro para vocês? Ficou confuso? A gente tem a ligação do código do dono com o animal. Considerando isso, nós precisamos fazer uma escolha agora. Quando eu for cadastrar o animal, eu já cadastro o dono, ou quando eu for cadastrar o animal, eu escolho o dono que já foi cadastrado. Tudo bem? Essa diferenciação? Dúvidas, pessoal? Vocês ficam quietinhos, aí eu fico... Não sei se vocês entenderam, se a gente já pode seguir ou se vocês têm alguma dúvida. Tudo bem. Obrigada, Aline. Tem uns colegas digitando. Maravilha. Então, olha só. Para a gente não perder tempo, ao invés de começar pelo cadastro do animal, nós vamos começar pelo cadastro do dono. Tudo bem? Que nesse caso aqui está definido para a gente como a opção 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos começar a analisar então. Olha só. Nós temos então, né, o nosso vetor com 200 posições como máximo. Então, no meu sistema eu posso ter no máximo 200 donos cadastrados. Só que eu não preciso ter necessariamente todos esses donos cadastrados. Vai depender, né, de quantos donos, quantas pessoas vão procurar a minha pet shop. E eu preciso ter a informação de quantos donos eu tenho ali cadastrado. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai tratar o caso 2. Então, eu já sei que a codificação, para tratar, de fato, esse cadastro de um novo dono, vai ficar aqui no meu case 2, ok? Eu vou tirar esse printf aqui, na verdade, eu vou modificar esse printf. Eu vou colocar aqui, olha, que é o cadastro de um novo dono. Ok? E vou deixar como comentário aqui também que nós estamos tratando o cadastro de um novo dono, só para a gente não se perder. O que vocês acham que, então, quando eu for para o case 2, o usuário escolheu a opção de cadastrar um novo dono, o que vocês acham que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos cadastrar. O que eu preciso fazer de interação com o usuário? O que vocês imaginam que nós precisamos fazer agora? Sugestões? Os colegas estão digitando. Pegar os dados do dono. Buscar. Nesse caso, Esther, a gente ainda não vai buscar, a gente vai perguntar para os usuários donos, porque vai ser uma operação de cadastro. Tudo bem? Então, se a gente for... Deixa eu ver o que vocês estão falando para eu mudar de tela. Que uma operação de cadastro exige justamente a gente perguntar para o usuário, ele vai digitar os dados e a gente armazena. Se a gente fizer até um paralelo, por exemplo, quando a gente está fazendo o cadastro de uma nova conta de e-mail, a gente precisa fornecer os nossos dados pessoais, verificar qual que vai ser o e-mail para fazer o cadastro, ou seja, é uma operação de pegar os dados do usuário, ok? Então, vamos lá. Então, a gente precisa pegar do dono, olha só quais são os dados que o dono tem.
ele tem o nome, ele tem um telefone, ele tem um endereço, e ainda considerando que o endereço tem rua, número e bairro, e tem um código também. Esse código a gente já pode fazer, a gente já vê, né? Como fazer esse gerenciamento automaticamente, ok? Então vamos lá. Se a gente precisa pedir para o usuário, a gente vai fazer o parzinho, né? De printf para perguntar para o usuário e depois um scanf para fazer a leitura daquele dado. Então vamos começar, né? Vou pedir o nome, só que o nome é uma string. Estão lembrados como que a gente faz leitura de string e considerando que o nome tem no máximo 30 caracteres? Lembram desse detalhe? Deixa eu dar uma cutucada em vocês, né? Tá, não tem dúvida em relação, né? Então, o que a gente precisa colocar aqui? O porcento, como são no máximo 30, na verdade são no máximo 29 letrinhas, porque eu tenho que deixar um espacinho separado. E vou deixar entre colchetes dizendo que a leitura vai continuar a ser feita até que ele me dê o /n. E agora vem uma questão. Onde que eu vou colocar esse dado? Eu sei que é o nome do dono e é o nome de um dono, né? Não é de todos os donos. Onde que eu coloco? O que vocês acham? Onde que eu vou colocar agora? O porcento, Eduarda, é uma padronização do scanf. É para eu sinalizar o tipo que eu estou lendo. Se vocês perceberem, a gente vai até fazer essa leitura, mesmo se for outro tipo de dado, como por exemplo, real, que é representado por float, inteiro, que é pelo int, caractere, se fosse apenas uma letrinha, sempre tem um porcento. Então é %C, %F, %D, e no caso da string não fica o %S. A gente até já viu isso. Se nós utilizamos o %S, ele não aceita espaço e além disso não faz o controle do máximo de caracteres. Tudo bem? Então o % é só para dar essa sinalização no scanf, que nós estamos identificando o tipo que vai ser lido. Maravilha. Mas e aí, onde vocês acham que a gente vai colocar? Vamos analisar. Joyce, como que a gente identifica onde que eu coloco o dado? Por partes. Nós vamos cadastrar um novo dono, certo? É essa operação que nós estamos tratando. Nós já definimos um vetor que nós chamamos até de lista de donos, ou seja, eu já tenho uma lista para armazenar os donos. Então, já sei que eu vou colocar na lista de donos. Só que essa minha lista é um vetor. E agora, né? O vetor tem várias posições. Em qual posição eu vou colocar esse meu dono? Aí, pessoal, vai surgir um conceito aqui, na verdade, uma lógica que nós vamos desenvolver para determinar duas informações. Primeiro, onde vai ser colocado, em qual posição a gente vai colocar os dados de um novo dono. E essa mesma variável vai me fornecer uma outra informação, que é a quantidade de donos que eu já tenho cadastrado no sistema. Tudo bem? Uma mesma variável vai me fornecer duas informações diferentes. Então, por favor, prestem atenção para a gente desenvolver isso juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me parem e a gente conversa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, já nas minhas variáveis minhas variáveis globais, eu vou definir uma variável para gerenciar a quantidade de donos. Essa minha variável vai ser um inteiro. Então, vai ser um int e eu vou chamar de QTD donos. Tudo bem? Quantidade de donos. E inicialmente ela vai ter o valor 0. Por que esse valor 0? Novamente, me dá duas informações. Quando a gente entra no sistema, quantos donos eu tenho cadastrados? 0. Tudo bem? Só que esse 0 também, a gente vai utilizar ele para outra coisa. Ele vai ser utilizado como o próximo índice que deve ser preenchido
no meu vetor de lista, tanto de dono e depois a gente vai criar para animais também. Tudo bem? Então, olha só, se a gente não tem nenhum dono por enquanto, e se nós vamos passar a preencher o primeiro dono, né, os dados do primeiro dono, qual é a primeira posição do vetor? Qual que é o índice da primeira posição do vetor? 0. Isso mesmo, Aline. É 0. Então, e olha o valor que eu tenho dentro de quantidade de donos. É o 0. Tudo bem? Eu poderia até chamar aqui de, por exemplo, deixa eu colocar um nome mais bonito, vou chamar de índice. Índice donos, né? Aí pode ser um, pode ser o outro, porque ele me dá essas duas informações. Tudo bem? Então, essa é a minha variável do tipo inteiro, nesse caso, obrigatoriamente inteiro, porque índice de vetor tem que ser inteiro. Ele vai me indicar qual que é o próximo índice que vai ser preenchido, e vai me indicar também a quantidade de donos preenchidos. Tudo bem? Então, índice donos, que inicialmente, quando ele entra no programa, é 0. E esse valor a gente vai utilizar agora na leitura. Vou colocar um pouquinho para baixo para a gente começar então a fazer. Eu pedi o nome do usuário, estou indicando que eu vou ler no máximo 29 caracteres. Nesse caso, eu não preciso do e-comercial, porque é uma string. Então, como é um conjunto de letrinhas, não preciso do e-comercial. E onde eu vou colocar o nome? Eu vou colocar no vetor, que tem o nome de lista donos. Só que como é um vetor, ele precisa do índice. Qual é o índice? É justamente o índice donos. Com isso, nós estamos dizendo, olha, eu vou preencher essa posição desse vetor. Só que esse vetor é de estrutura dono. Então, aqui eu preciso colocar um ponto e identificar qual é o campo que eu vou preencher, que nesse caso é o meu nome. Pronto, acabei de ler o nome. Na verdade, eu esqueci de um detalhe, né? Para não pular, vamos colocar o setBuff stdin nu. Para que isso? Para limpar o buffer e não ter o problema de pular a leitura. Até aqui tudo bem? Dúvidas até aqui? Maravilha. Então, nós fizemos a leitura do nome. Agora, vai ser praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos pedir agora printf, vamos pedir o telefone do dono. Novamente, eu vou um pouquinho para cima, só para a gente ver o que foi definido como telefone. Telefone é uma string também com no máximo 15 caracteres. Então, vamos lá. Printf telefone, setBuff para não... setBuff para não ter... Meu Deus, para não ter problema. stdin null e novamente um scanf, só que nesse caso %14, porque o 14, a gente definiu como o tamanho 15 o máximo, eu posso preencher no máximo 14 posições. E novamente, até que seja dado o Enter. E onde que eu vou colocar agora? Então, olha só, ainda na lista donos, a posição continua sendo o mesmo índice de donos, só que o campo é diferente. Então, ponto, telefone. Fizemos a segunda leitura. Eu vou dar um espacinho aqui só para a gente percebendo que nós lemos o nome, telefone. Agora, nós vamos ler o endereço. Só que o endereço, novamente vou ali para cima. O meu endereço do dono, ele é uma estrutura. E essa estrutura tem rua, número e bairro. Então, a gente vai ler um por um. Vamos lá de novo. Vou pedir, então, olha, vou indicar primeiro que é o endereço. Endereço. Vou dar um /n e vou pedir rua. Tem um espacinho aqui para ficar tudo igual. Na sequência, como é uma string, vou colocar o setBuff também, stdin null e fazer a leitura.
De novo, é uma string, então, %, só que é uma string definida com no máximo 30 caracteres. 29, entre colchetes, chapeuzinho /n. E agora, percebam que agora vai ficar um pouquinho diferente. Olha só, nós continuamos colocando, né? Nós continuamos preenchendo a minha lista de donos. Continua sendo ainda na mesma posição, no índice donos. Dessa posição, nós vamos preencher o endereço. Só que o endereço também tem vários campos. Então, do endereço desse dono, ponto de novo, nós vamos pegar a rua. Tudo bem? Então, pegamos a rua. Na sequência, printf, nós vamos pedir agora o número do endereço. Como é numeral, eu não preciso colocar o setBuf e vamos colocar o scanf. O scanf aqui vai ser para ler um inteiro, então, %d. Vírgula. Como é um único dado, eu preciso do e-comercial. E nós vamos colocar onde? Novamente, continua sendo na lista de donos, só que a minha lista de donos eu vou continuar colocando no mesmo índice donos, ponto, qual campo? Endereço dono. Só que o endereço dono é uma estrutura, então ainda qual campo? No campo número. Mais um já foi. E pra gente finalizar, o último printf pedindo agora o bairro. O bairro é uma string, então nós precisamos colocar o scanf, %, 29, chapeuzinho, /n, fecha colchetes. E sem o e-comercial, eu vou colocar na lista de donos, no mesmo índice, donos, ponto. Eu quero preencher o endereço. E do endereço eu quero preencher o bairro. Tudo bem? Nome, telefone, endereço. E nós precisamos definir também o código. Olha o que eu vou fazer com o código aqui. Eu não vou pedir para o usuário preencher para mim o código. O meu sistema já vai definir o código de forma automática. Então, o primeiro dono vai ser o código 1, o segundo vai ser o 2, o terceiro vai ser o 3 e assim por diante. Ok? Então, eu vou definir da minha lista de donos, nesse mesmo índice donos, eu quero preencher agora o código. Tudo bem? Quem que eu vou colocar aqui como código do dono? Eu vou colocar justamente o valor que eu tenho no índice, mais um. Por que mais um? Vamos entender, né? Olha só, quando a gente começa o nosso programa, o índice do dono está em 0. Por que 0? Primeiro, não tem nenhum dono. E segundo, né, a segunda informação, porque é o índice que vai ser preenchido, o próximo índice que vai ser preenchido na minha lista de donos. Ou seja, a posição onde o próximo dono vai ser inserido, vai ser armazenado. Ok? Quando a gente chega no case 2, eu peço o nome e considera que o índice dono está em 0 ainda. Então, o nome do dono no índice 0 vai ser preenchido, o telefone do dono no índice 0 vai ser preenchido, a rua do endereço do dono no índice 0 vai ser preenchido, a rua do endereço do dono no índice 0 vai ser preenchido, o bairro do endereço do dono no índice 0 vai ser preenchido e agora nós estamos preenchendo o código do dono no índice 0. Se ele está no índice 0, significa que ele é o primeiro. Só que a gente só está deslocando aqui, né? Olha, ao invés de começar o código em 0, eu vou começar o código em 1. Se eu quisesse, por exemplo, que o meu código começasse em 100, né? Fosse 100, 101, 102, eu poderia colocar aqui mais 100. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Maravilha! E para a gente finalizar
esse cadastro de dono, só está faltando mais um detalhe. Se a gente deixar no formato que está aqui, então eu estou lendo, né, o índice do dono é em 0. Então eu coloquei o nome da posição 0, o telefone da posição 0, o endereço da posição 0 e o código da posição 0. Se a gente colocar o nosso programa para rodar infinitamente nesse formato, toda vez que a gente entrar no case 2, que é para cadastro de um novo dono, ele sempre vai colocar no índice 0. Então o que vai acontecer? A gente vai estar mexendo com uma única posição e toda vez que a gente entra para cadastrar um dono, a gente perde os dados do anterior. Ou seja, a gente não está fazendo cadastro. Como que a gente resolve isso? Simplesmente, pessoal, uma única linha. Eu vou dizer que agora o meu índice, donos, mais. Ou seja, quando ele passar pelo cadastro de um novo dono, ou seja, até aqui, ele precisa entender que agora eu tenho mais um dono e o próximo índice que vai ser preenchido, ou seja, a próxima posição que vai ser preenchida é o que está depois, né? É a próxima posição do vetor. Qual que é a próxima posição do vetor? Se aqui estava em 0, agora vai para 1. Se estivesse em 1, agora ele vai para 2. Tudo bem? Só para a gente ver isso acontecendo, aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um printf só para a gente ver acontecendo. Vou colocar, olha, posição que será preenchida igual, vou colocar 1% T e 1/N, né? E aqui também, deixa eu colocar 1/N para não ficar feio. Vou colocar até 2. E quem vai ser esse valor que vai ser apresentado aqui? Vai ser justamente o meu índice donos. Ponto e vírgula. Bem, deixa eu colocar para rodar. Salvar antes. E deixa eu só mudar o compartilhamento com vocês. Deixa eu ver a pergunta da Esther. Esther, uma boa pergunta. Depende do formato que vocês quiserem fazer no programa de vocês. No formato que eu fiz, como a gente não utilizou outro laço de repetição, ele cadastra um usuário, depois ele volta para o menu principal. E daí, se ele quiser cadastrar outro usuário, ele tem que escolher de novo a opção 2. Caso eu queira fazer o cadastro de vários donos de uma vez, aí eu preciso de uma repetição. Tudo bem? Dá até para fazer o seguinte, a gente pode cadastrar um usuário. Depois de cadastrar, a gente pergunta, usuário, você quer cadastrar outro dono ou você quer voltar para o menu principal? A gente já faz isso também, olha. É uma outra possibilidade. Tudo bem? Eu vou mostrar só para vocês rodando nesse esquema e a gente já faz essa modificação. Porque daí são análises que vocês precisam fazer no contexto do projeto de vocês, mas dá para fazer também. Então, deixa eu só compartilhar com vocês. Se o meu computador quiser fazer isso, compartilhar. Uai. Não tá aparecendo para vocês, né? Não, uai, o que tá acontecendo aqui? Ele não tá indo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para rodar aqui e vou mostrar para vocês a janelinha específica da saída. Não sei o que aconteceu aqui, mas ele não tá querendo compartilhar a janela inteira. Não tá... Epa, deixa eu fazer o seguinte... Parar tudo. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Para mim continua aparecendo uai. Deixa eu ver, gente. O Moodle tá brincando aqui comigo. Não tá querendo carregar. Uai.
Ixi, pessoal, só um minutinho, tá? Não tá querendo. Estranho. Nem do CodeBlocks não tá aparecendo nada pra vocês, vixe. E lá, eu vou fazer o seguinte, rapidinho. Vocês continuem na sala aqui, só vou dar uma atualizada. Provavelmente eu vou cair e vou voltar de novo. Só um minutinho. E agora parece que foi, só porque eu falei que ia sair. O que vocês estão vendo, Bruno? Porque pra mim tá só carregando, tá uma setinha circulando aqui. Ah, maravilha. Então, aba da sala, maravilha. Deixa eu ver se vocês vão ver. Epa, vocês vão ver o CodeBlocks. Vocês veem o CodeBlock, essa mudança de tela? O problema é que eu não vou conseguir gravar, depois não vai ficar disponível para vocês. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, novamente, eu vou mesmo atualizar aqui, provavelmente eu vou cair, mas eu já volto. Não saiam daí, rapidão. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Foi rapidinho ainda. Todos me escutam normalmente? Tá tranquilo? Maravilha, agora foi. Tá. Então vamos lá. Deixa agora de fato eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo, né? Então olha só, eu tenho a codificação aqui e vou colocar para executar. Pra gente ver o que tá acontecendo. Ele mostrou pra mim as opções. Então eu já vou entrar direto na opção 2, que é de cadastrar um novo dono. E o que ele está fazendo? Olha, cadastro de um novo dono. A posição que será preenchida é a 0. Então, eu vou colocar o nome aqui, vai ser a Joyce. O telefone, vou colocar qualquer valor. Do endereço, vai ser a rua 1, o número vai ser 23 e o bairro ele pulou, né? A gente já... Vamos fechar e ver o que está acontecendo no bairro. Porque esqueci do setbuff. Setbuff, aí ele pulou a leitura, né? STD in nu. De novo. Entrou no sistema. Não tenho nenhum dono cadastrado. Novamente, opção 2. Olha só. Toda vez que eu fecho e começo de novo, ele começa novamente a preencher a partir da primeira posição, que tem o índice 0. Então, o nome vai ser a Joyce, o telefone é a rua 1, número 23, o bairro vai ser o centro. Então, ele terminou o cadastro, a gente pode até colocar uma mensagenzinha, né? Cadastro efetuado com sucesso, né? Vou entrar de novo no cadastrar um novo dono, 2. Olha só a posição que será preenchida agora. Vai ser a posição... Na verdade, não é a posição 1, vai ser a segunda posição, só que a segunda posição tem o índice 1. Então, agora vai ser o Carlos. O telefone, também qualquer valor. A rua vai ser Rua das Rosas, número 57. O bairro vai ser o centro também. Se eu entrar novamente no cadastrar um novo dono, ele vai colocar para mim, então, olha, a posição que vai ser preenchido 2. Por quê? Porque a gente está trabalhando de forma sequencial. Nossa Deus, quanta coisa. Vamos lá. De forma sequencial. Sequencial em que formato, né? A partir do momento que eu tento cadastrar algum novo dado, ele vai preencher a próxima posição disponível dentro do meu vetor. Só que se vocês perceberem, tem um errinho ali ainda. E se eu já tiver uns 200 donos cadastrados? Se eu já tiver atingido o limite máximo do meu sistema, eu preciso apresentar uma mensagem para o usuário também. Tudo bem? Eu vou voltar para a gente fazer isso. Não esqueci, Esther, do que a gente conversou. A gente vai fazer isso já.
Só que o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa? Eu preciso me certificar de que eu posso fazer essa operação de cadastro. E como que eu faço isso então? Quando eu entro no Case 2, a primeira coisa que eu faço tem que ser isso. Então, tem que verificar se o quê? O meu índice de donos for menor do que 200, significa que sim, eu tenho espaço ainda para cadastrar. Tudo bem? Não chegou no limite. Então, o que eu faço? Se isso acontecer, maravilha. Daí, tudo isso daqui que nós definimos, vou dar só uma indentação aqui, vai ficar dentro do if. Caso contrário, ou seja, se ele chegou no 200, eu só vou apresentar uma mensagem para o usuário. Olha, limite máximo de cadastro de usuário atingido. Ou, pessoal, de novo, né? Mensagem só precisa ser uma mensagem que o usuário entenda. Tudo bem? Só vou fazer um teste aqui com vocês, só para vocês verem acontecendo. Ao invés de 200, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui como 2, ok? E vou fazer a verificação aqui para 2, só para a gente ver acontecendo, né? Para ver se funciona mesmo. Vou salvar e vou colocar para executar. Então, a gente tem um limite de 2 donos só para serem cadastrados no sistema. Vou entrar na opção 2. Ele verificou, olha, estava em 0, né? Olha a posição que vai ser preenchida, é o 0. Vou colocar aqui, então, vai ser a Joyce de novo, telefone 123, endereço Rua 1, o número é 1 e é o centro. Beleza, fez o primeiro cadastro. Vou entrar de novo no 2, que é para cadastrar um novo dono. Posição que vai ser preenchida é o 1. Daí agora vai ser a Ana, vai ser o telefone 345, Rua 3, número 56 e centro também. Belezinha? Olha o que vai acontecer agora. Vou digitar para a opção 2, cadastrar um novo dono. E olha só, limite máximo de cadastro de usuário atingido. Por quê? Nesse exemplo, só para mostrar para vocês, a gente definiu que o máximo de donos que eu poderia ter no sistema são 2 pessoas. Quando ele chega nesse segundo, ele já consegue identificar e para não tem como colocar mais. Não tem mais espaço. Tudo bem? E vou colocar 0. Sim, para sair. Ok? Olha só, um detalhezinho até que a gente pode puxar daqui. Para eu não ficar mudando, vocês perceberam que quando eu mudei o tamanho do vetor, eu tive que mudar aqui, e vocês vão ver que vão ter outros locais que a gente vai ter que fazer essa verificação também. Ao invés de a gente ficar mudando em vários lugares, o que a gente pode fazer? Lá em cima, aqui depois dos meus includes, eu posso definir constantes, que é o meu define, então hashtag define, né, ou tralha, e eu vou colocar o nome da minha constante, que eu vou chamar aqui max donos, que é o número máximo de donos, definir como 200, e vou definir também, então define max animais, que nesse caso é 500. Tudo bem? Porque a gente já tem, quando a gente faz essa definição, nós estamos dizendo que eu estou criando uma variável que vai ser constante. É um pouco contraditório, né? Na verdade, eu estou criando um espaço de memória que vai receber um valor que não pode ser modificado. Esse meu máximo donos vai ser o valor 200 e max animais em 500. Por padrão, pessoal, todas as constantes são definidas sempre com todas as letras em maiúsculas, justamente para a gente conseguir identificar que é uma constante. E onde que eu posso utilizar isso? Aqui na definição do máximo de posições, ao invés de eu colocar aqui o valor 200, eu posso colocar minha constante, max donos. E aqui também, max animais. E toda vez que eu for utilizar então essa verificação, não quero saber quantos são, só sei que está definido na minha constante, max donos. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Tranquilinho até aqui?
Maravilha! Para a gente finalizar de verdade essa parte do cadastro, vamos pegar então a ideia da Esther. Eu poderia definir um ciclo para gente fazer o cadastro várias vezes. Se eu quiser, por exemplo, cadastrar 3 usuários na sequência. Então, eu cadastro primeiro e depois pergunto, usuário, você quer cadastrar algum outro? Se sim, a gente faz de novo o processo. Ou então, se ele não quiser mais, a gente volta para o menu principal. Então, vamos lá. Olha só. Escolhi a opção 2, que é de cadastrar um novo dono. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, verifica. O índice está dentro do permitido, ou seja, tem posição? Tem. Quando eu entro nisso, o que a gente pode fazer? Olha, vocês percebem que para eu cadastrar 3 usuários, toda essa operação de cadastrar um novo dono, desse printf até esse último índice mais, vai ser repetido? Então, como que a gente faz isso, né? Eu vou selecionar isso aqui, só dar uma indentação e vou fazer o seguinte, eu vou começar com um do aqui. Faça o quê? Faça toda a operação de cadastro do primeiro dono. Na sequência, depois de atualizar o índice, eu vou perguntar para o usuário, né? Então, vou fazer aqui um printf e perguntar. Deseja cadastrar um novo dono? Tudo bem? E, na sequência, eu vou fazer a leitura de um caractere. Então, dei um espacinho aqui antes do porcento para não ter problema de pular. Como é o único caractere, eu vou colocar em comercial e vou chamar de resposta mesmo, né? Resposta do usuário. Só que essa minha variável não foi criada ainda. Tudo bem? E do tipo caractere, vou falar aqui para o usuário, olha, S ou S maiúsculo. Para ele sim, né? Ou então ele pode digitar qualquer coisa para sair. Eu preciso só criar essa variável. Vou criar aqui em cima junto com todas as outras. Chá, resposta. Pronto, tá aqui em cima. Daí a gente pode reaproveitar ela em outros momentos. Então, perguntei para o usuário, cadastrei o primeiro dono e pergunto, você quer cadastrar mais um dono? Resposta. E agora a gente fecha aqui com o enquanto. Enquanto o quê? Enquanto essa minha resposta do usuário for igual a sim, ou ainda, né, porque ele pode responder um sim maiúsculo ou sim minúsculo. A resposta for igual a S maiúsculo, ele continua fazendo. Tudo bem? Vocês vão ver que ainda tem um probleminha aqui, mas a gente já trata isso, vamos por partes. Novamente, deixa eu só voltar para ver se vocês... Tá. Vou colocar para rodar e a gente vai ver agora olha só, uma pequena modificação, né? Novamente, vou entrar na opção 2. Cadastro de um novo dono. A posição que vai ser preenchida é a 2. Então, vai ser Joyce, mês 3, endereço 1. Vou colocar todos os valores aqui viajados só para a gente fazer o teste. Deseja cadastrar um novo dono? Sim. Olha só, posição que será preenchida. Tá faltando um set buff ali. Posição que será preenchida é a 1, pulou o nome, né? Mas só pra gente testar, vai ser tudo 2 agora. Deseja... Sim, de novo, vou colocar um S maiúsculo. De novo, agora vai ser o 3. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui para essa pergunta, deseja cadastrar um novo dono, sei lá, que ele volta para o menu principal. Tudo bem? Deixa eu dar o 0 e sim. E tá faltando... Já tem até um set buff aqui, né? Deixa eu pensar o que ele tá fazendo. Ele fez a leitura da resposta, mas pulou o nome. Deixa eu colocar um set buff aqui embaixo, depois de tudo, só para ver se ele vai agora. Novamente. 2, 1, sim. Tá pulando ainda o nome. Tô achando que é problema, não tem ninguém acompanhando, fazendo, mas até porque eu tô indo rapidinho aqui.
Eu vou dar uma olhadinha. Já tinha dado um problema disso comigo no Linux e eu não sei o que está acontecendo, que ele não está reconhecendo esse comando. Vocês provavelmente estão utilizando o Windows, vocês não vão ter esse problema. Tudo bem? Mas eu dou uma verificada depois da aula para ver o que ele está dando de pepino aqui. Realmente não sei. Só que o que eu queria ainda mostrar para vocês, um detalhezinho que pode acontecer, olha só. Vou voltar na codificação de novo. Quando a gente entra nesse ciclo de faça, enquanto a resposta for positiva para um novo cadastro, vocês percebem que quando a gente estiver perto do máximo, pode dar problema? Porque, por exemplo, ele fez essa verificação aqui para entrar no cadastro do primeiro dono. Depois ele não fez verificação mais. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no nosso do while? Se a resposta for sim, eu posso pensar em fazer um outro cadastro. Só que, além disso, eu preciso verificar se o limite está sendo respeitado. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma combinação maior de testes. Se a resposta for sim, vou colocar entre parênteses, eu vou ter que fazer outra verificação. Então, a resposta pode ser S maiúsculo ou S minúsculo. Se ele respondeu que sim, aí, olha, eu tenho que verificar se também e o meu índice de donos ainda é menor do que o meu max donos. Tudo bem? Para a gente testar, novamente, vou mudar só aqui, vou deixar como 2. Vou testar de novo, então. Nós temos agora só a possibilidade de 2 cadastros de dono. Entrei na opção 2, o nome vai ser, de novo, né? Eu vou colocar tudo 1 só pra gente testar. Cadastrei o primeiro. E vou falar, eu quero cadastrar sim, na sequência outro dono. Sim. Pulou o nome pra mim de novo, né? Tem que dar uma olhada nisso. E o 2. Ele então preencheu o primeiro dono e o segundo dono. Vou falar de novo, sim. Cadê? Sim. Vocês perceberam que ele já foi direto aqui pro meu menu principal? Por quê? Porque ele verificou o quê? Que essa verificação de continuidade, ou seja, de continuar no ciclo, não foi satisfeita. A primeira parte foi satisfeita, mas a segunda não, porque ele já chegou no máximo. Tudo bem? A gente poderia até fazer o seguinte. Programação é lindo por isso, né? Dá para fazer de várias formas diferentes. Eu poderia colocar uma verificação para perguntar isso para o usuário. Eu posso perguntar aqui, olha, fazer um if, se o índice donos for menor do que o máximo de donos, ou seja, tem a possibilidade de cadastrar mais alguém. Aí sim eu pergunto para o usuário, vou colocar aqui dentro. Pergunto, você deseja cadastrar? Caso contrário, ou seja, se já chegou no máximo, aí eu posso até apresentar uma mensagem para o usuário, olha, atingiu o máximo de cadastros possível. O máximo possível, /n. E eu já coloco direto a minha resposta, só para forçar ele sair, nem precisa, né? Ele vai sair de qualquer jeito. Novamente, vou salvar aqui e colocar para executar, que agora vai ter mensagenzinha. Então, 2, estou cadastrando o primeiro dono. Sim, quero cadastrar. Segundo dono, olha só, ele nem perguntou para mim se eu desejo cadastrar um novo dono, porque ele já verificou, olha, atingiu o máximo de cadastro possível. E se eu tentar entrar no 2 de novo, ele já fala, limite máximo de cadastro de usuário atingido. Então, vocês percebem que quando a gente está lidando com a entrada de dados, a gente precisa certificar que a gente não vai deixar o usuário fazer nenhum pepininho no nosso sistema. Então, se eu especifiquei que o sistema tem no máximo 200 cadastros possíveis, eu preciso falar, olha, quando chegar no 200 tem que parar.
Por quê? Porque o usuário não vai estar percebendo isso, ele não vai estar fazendo esse controle. É o sistema que precisa fazer esse controle. Tudo bem, pessoal, até aqui? Maravilha. Esther, resolve o problema se for nesse formato? Que foi a sua pergunta, né? De, não preciso definir um ciclo. Eu não preciso, mas eu posso. Tudo bem? E se eu quisesse, por exemplo, obrigar o usuário, eu tenho que cadastrar todos os donos, e eu sei que tem 10 donos. Aí, ao invés de fazer com o do while, a gente podia colocar um for, obrigando o usuário a definir o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º dono. Tudo depende do que o sistema, né, o projeto de vocês, como vocês definiram a funcionalidade, qual que é a necessidade. Tudo bem? Tá, se cabe melhor para vocês, então, é tudo questão de funcionamento, né? Porque, por exemplo, né, o que a gente definiu no nosso sistema é que eu posso ter, no máximo, 200 usuários. Mas pode ser que no momento tenha só 2 ou só 10. Se a gente coloca o ciclo ali de 200, às vezes nem tem quem cadastrar e a gente está falando para o usuário, olha, precisa cadastrar. Então você precisa verificar, né? Tem a chance de cadastrar? Sim. Ele pode acessar a opção 2 do menuzinho, vai ser cadastrado e pronto. Precisa cadastrar todo mundo junto? Não, então daí a gente pode fazer nesse formato. Tudo bem? Olha só, eu não quero estender demais com vocês, porque daí vai ficando cansativo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente acabou de fazer o cadastro do dono. O cadastro do animal vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês vão ver que vai seguir uma mesma lógica. Por que ele é um pouquinho mais trabalhoso? Porque a gente precisa fazer uma associação do animal com o dono através do código do dono. Tudo bem? Então, a gente já viu bastante coisa agora. Só para a gente finalizar, tudo bem a gente passar para a listagem dos donos? Então, a gente fez o cadastro dos donos, agora a gente faz a listagem dos donos. E é rapidinho também, vocês vão ver que são poucas linhas de codificação ali. Pode ser? Maravilha. Aí na próxima semana, né, até para não ficar cansativo, a gente trata agora, na semana que vem, o cadastro dos animais. Desse jeito vai ficando mais tranquilinho. Então, vamos lá. Vou mudar aqui e a gente vai trabalhar agora, não lembro nem qual opção. Vocês estão vendo que o nosso código está ficando grande, né? Nas próximas aulas a gente vai ver como dar uma dividida nesse código aqui para não ficar tudo dentro da main. Então, a gente fez o 2 e agora nós vamos fazer o case 4, porque é a listagem de todos os donos. Tudo bem? Então, o case 2 está aqui. Dá até para fechar aqui o case, mas deixa eu deixar aberto para a gente ver no código. Tratamos, tá bonitinho. E nós vamos tratar então o case 4. Novamente, deixa eu printf. Eu vou colocar um comentário aqui que nós estamos tratando a listagem de todos os donos cadastrados. Como um printf, eu vou colocar só um títulozinho, firulinha, né? Listagem dos donos. Eu vou colocar 2/n aqui para ficar bonitinho. Então, nós precisamos listar. Vamos fazer uma discussão aqui também. Se é uma listagem, eu tenho o meu vetor que tem todos os donos cadastrados, posição a posição, certo? Que foi o que a gente acabou de fazer, o cadastro. Na listagem, qual é a ideia? É justamente passar agora por todas essas posições. Na primeira posição é apresentar os dados, segunda posição apresentar os dados, terceira posição apresentar os dados e assim por diante. Tudo bem? O que vocês acham que a gente precisa fazer para conseguir andar em todas as posições e de cada posição pegar os dados para apresentar na tela? Sugestões?
Alguma sugestão? O cadastro a gente colocou os dados, agora a gente precisa acessar e pegar os dados. Acho que não. Então vamos lá, Eduardo, olha só. No meu case 2, o que a gente fez, né? Eu vou fazer só um esqueminha aqui pra gente visualizar. Eu tinha lá a primeira posição, que não tinha ninguém, a segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, até a posição 199, que é a posição 200. Tudo bem? Toda vez que eu passo aqui no meu case 2, o que eu estou fazendo? Se não tem ninguém, eu preencho essa posição. Na próxima vez, eu preencho essa posição. Na próxima vez, eu preencho a próxima. E vou assim, e vou seguindo. Tudo bem? Isso é o que está fazendo o case 2. Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar lá embaixo para a gente ver agora qual que vai ser a relação. Quando eu chego no case 4, supondo que eu tenho essa configuração no meu vetor. Qual é a ideia, né? O que eu preciso analisar aqui? Eu preciso acessar essa posição e pegar os dados, apresentar na tela. Depois, essa posição, acesso e pego os dados, preencho na tela. E depois, essa. Ou seja, de todas as posições que estão preenchidas, eu preciso pegar os dados. E vocês percebem que a operação que vai ser realizada para pegar os dados desse primeiro vai ser praticamente o mesmo de pegar dessa, que vai ser a mesma coisa de pegar dessa e assim por diante, independente da quantidade que eu tiver preenchido. Ou seja, eu tenho um ciclo aqui de acesso, pego os dados, apresento. Próxima vez, acesso, pego os dados, apresento. Tem mais? Vou de novo. Próxima vez, acesso, pego os dados e apresento na tela. Tudo bem? Então, vou colocar como comentário para não dar erro. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma outra variável lá em cima, nesse código que está ficando compridinho, inteiro, que eu vou chamar de i, que vai ser o meu índice, né? Uma variável que vai andar por todas as posições. E aqui no case 4 novamente. A gente vai definir um for. Para que um for? O meu for, esse índice i que vai acessar as posições. Qual é a primeira posição do vetor? É sempre 0. Então, do índice i igual a 0. O meu i para onde? Eu poderia colocar aqui que o meu índice i vai até o max de donos, com i++. Vou mostrar para vocês desse jeito, só para vocês verem um problema que vai dar. Eu estou dizendo o que então com esse for? Eu estou andando desde a primeira posição até a última posição do meu vetor. E aí eu faço um printf. Printf, por enquanto eu vou colocar só o nome aqui, só para a gente perceber o que vai acontecer. Nome, %s, e aí quem que eu vou puxar? Eu vou puxar o da minha lista de donos, na posição agora é o i, que está andando, tudo bem? Não posso usar aqui o meu índice donos, porque senão eu vou começar a fazer maior bagunça no índice. Ponto 9. Vou colocar um /n aqui também, só para ficar separadinho. Tudo bem? Salvei de novo. E vou colocar para executar. Olha só. Vou então entrar na opção 2, cadastro de um novo dono. Então vai ser 1. Vou cadastrar outro. 2. Eita, peraí. Deixa eu mudar, eu esqueci de mudar o número máximo, não é 2, é 200. Agora sim. Então, novamente, cadastrar um novo dono. Vai ser o meu dono 1. Vou cadastrar outro. Vai ser o meu dono 2. Vou cadastrar outro. Vai ser o 3. Então, eu tenho e não quero mais. Voltei para o meu menu. Então, percebam que a gente fez o cadastro do dono 1, 2 e 3. E vou entrar agora na opção 4, que é de listar todos os donos. Olha o que vai acontecer. Vou voltar aqui só pra gente dar... Olha quanto nome. Nome. Ele apresentou o dono 1. E ele não apresentou o dono 2 e o 3, porque tá dando problema na minha leitura aqui.
Deixa eu ver se é o problema. Só um minutinho, pessoal. Pode ser. Cadê? Aqui. Vamos ver se resolve o problema. Opção 2, então cadastrar 1. Tá dando problema. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de apresentar aqui o nome, eu vou apresentar o telefone. Só para mostrar para vocês o problema que vai dar. E executar. Então, cadastrar o novo dono. O dono 1. Sim. E agora eu vou para o dono 2. Vou cadastrar outro. O dono 3. Então, donos cadastrados eu não quero mais. Quando eu colocar no cadastrar, agora sim eu consigo mostrar para vocês. Olha só o que aconteceu. Ele apresentou para mim listagem dos donos. O telefone do dono 1, do dono 2, do dono 3. E depois ele foi mostrando um monte de dado vazio, por quê? Porque ele está mostrando o telefone dos 200 donos. Só que nós não temos 200 donos. O que eu preciso fazer aqui então? Ao invés de o meu ir da primeira posição até obrigatoriamente a última, não é até o máximo de donos. Na verdade, até o meu índice donos. Porque, olha só, olha a outra informação que ele está me dizendo. Essa minha variável índice donos, além de indicar a próxima posição que vai ser preenchida, ele indica para mim quantos donos eu tenho nesse momento dentro do meu sistema. Então, novamente, animal não. A gente vai cadastrar dono. Então, meu dono 1, sim. Meu dono 2, sim, de novo. Meu dono 3, vou cadastrar outro ainda. Meu dono 4 e não quero não. Então, eu cadastrei 4 donos. E vou colocar agora a listagem. Agora sim, olha a listagem dos donos. Telefone do dono 1, do dono 2, do dono 3, do dono 4. Por que ele para aqui? Porque foram os únicos donos cadastrados. Não tem necessidade de eu tentar mostrar dados de pessoas que não existem no sistema ainda. Tudo bem? Então, com isso, eu acho que fica até claro para vocês que essa minha variável, que nós definimos aqui em cima, índice donos, vou colocar aqui como comentário também, olha. Ela me tem 2 informações. O primeiro é a próxima posição a ser preenchida. E 2, a quantidade de donos no sistema. No case 2, nós estamos utilizando o índice dono para indicar para mim qual é a posição que eu estou preenchendo, ou seja, ele indica para mim isso e nós utilizamos dentro do colchetes. No case 4, que é de listagem, eu utilizo ela como uma forma de limitar meu for. É até esse índice de donos que eu preciso fazer a busca e apresentar. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Tá? Só para a gente finalizar de verdade, ao invés de colocar só o telefone, a gente pode montar bonitinho, né? Vamos colocar aqui os printfs belezinha. Então, printf, o nome. Melhor ainda, antes de colocar o nome, eu vou colocar o código. Então, printf, código. O código é um inteiro, então, %d /n. E eu vou colocar quem? Da minha lista de donos na posição i. Por que a posição i? Que é ele que está controlando, né? A posição que está sendo acessada. Ponto. Eu quero o código. Belezinha. Depois eu quero o nome. O nome é uma string. /n de novo. Vírgula. Aí eu tenho lista de donos. Ainda no mesmo índice i. Ponto. O nome. Ponto e vírgula. Na sequência, o telefone, né? Telefone %s /n. Tô pegando o telefone. E pra gente fechar, a gente pode montar agora o printf do endereço. Tá faltando aspas. Endereço. Posso colocar aqui rua
%S, que vai ser puxado, vírgula, %D, que vai ser rua, por exemplo, rua 1, vírgula, número, e vou colocar um tracinho com o %S, que vai ser do bairro. Vou dar 2/N aqui para ficar separadinho, vírgula. Quem é essa primeira string? Vai ficar só um pouquinho grande aqui. Lista de donos, na posição I, ponto, endereço, ponto, rua, vírgula. Pessoal, vou dar uma quebrada aqui só para vocês enxergarem o que está sendo preenchido. Deixa eu colocar o ponto e vírgula para não esquecer. Quem é agora, então a gente já pegou a rua, que é esse primeiro %S, precisa agora pegar de onde vai ser puxado o inteiro. Então, novamente, da lista de donos, na posição I, ponto, o endereço desse dono, e desse endereço eu quero o número, vírgula, e por último, que vai ser esse último %S para pegar o bairro, da lista de donos, ainda na posição I, eu quero o endereço do dono e do endereço eu quero o bairro. E fecho agora o meu printf. Tudo bem? Novamente, deixa eu colocar para rodar. Vamos lá. Vamos cadastrar o novo dono. Vou colocar uns dados só para ficar bonitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. A rua sei lá, João da Silva. O número 23, o bairro é Centro. Tudo bem? Eu vou colocar aqui não, aqui só para mostrar o primeiro. Então, opção 4. Ele colocou para mim, olha, listagem dos donos. O código é 100. Eu esqueci de tirar o mais 100 lá, já mudo também. Nome, telefone e endereço. Olha o jeito que ficou o nosso endereço. Primeira string, vírgula, o número, tracinho, o bairro. Vou colocar de novo para cadastrar um dono. Agora vai ser o Rafa. O número é tal, a rua vai ser Amoreiras. O número 59 e o bairro, não sei, vai ser Centro também. Tudo bem? E não vou cadastrar outro. Novamente, o 4. Então, olha só. Listagem dos donos. Apresentou o primeiro que já tinha sido cadastrado e depois o segundo. Se a gente fizer a mesma opção ainda, vou colocar no 2 de novo. Vai ser a Ana, o telefone tal, endereço, não sei, vai ser Maria da Silva. O número 34 e o bairro Centro também. Todo mundo mora no centro. Vou cadastrar outro. Tá pulando o nome aqui só que vai dar um pepino, né? O telefone, o endereço vai ser Rua 10, o número 21 e o bairro Centro também. E não quero mais ninguém. Agora eu tenho 4 pessoas cadastradas. Listagem dos donos. Primeiro dono cadastrado. Segundo dono cadastrado. Terceiro dono cadastrado e o quarto dono cadastrado. Tudo bem? E pra gente finalizar, então eu vou colocar o 0 aqui e vou sair do sistema. Tá salvo. Deixa eu voltar. Até aqui, alguma dúvida? Maravilha, então. Então, olha só, a gente já conseguiu fazer 2 opções, né? Cadastro e listagem. A gente vai ver que daí o restante a gente vai acabar sendo uma derivação, né? A gente vai trabalhando com isso mesmo, fazendo algumas operações diferentes. Maravilha, pessoal, se não tem dúvida. Eu não vou continuar porque eu acho que já foi bastante informação e tem várias coisas para vocês fazerem. Deixa eu só parar o compartilhamento e mostrar para vocês qual que é a proposta de atividade, então, para vocês dessa semana. Nós fizemos, então, o tratamento de cadastro, não finalizamos ainda, porque está faltando o cadastro que tem associação, né, que é o dos animais. E qual que é, então, a proposta para vocês? No projeto de vocês, né?
Tem a realização de cadastro ou armazenamento de dados? É bem provável que tenha, que o usuário tenha que fornecer alguns dados e esses dados devam ser armazenados. Então, o que a gente tem de proposta para vocês fazerem essa semana? Primeiro, verifiquem, antes de qualquer coisa, quais são essas opções que vão fazer o cadastro de informações do usuário. Depois de definidas as opções, façam uma análise, provavelmente vocês já têm isso definidos, né? Quais são os dados que o usuário deve fornecer? Só lembrando que o que a gente fez nessa aula mesmo, o código não está sendo fornecido pelo usuário. Mas vamos supor que o código do usuário vai ser o CPF, que é único. Um exemplo. Nesse caso, o usuário precisa fornecer. Então, definam como que vai ser esse gerenciamento, quais dados o usuário fornece, o que o próprio sistema já faz de cálculo ou de definição. Além disso, aí vem até de novo a pergunta da Esther, né? Os dados, eles vão ser fornecidos de uma vez só? Vai ser tudo de uma vez? Pode ser uma opção. Ou o cadastro vai ser realizado um a um, dependendo da decisão do usuário. Ele pode cadastrar um, pode cadastrar vários ou tem que cadastrar todos. Tudo bem? Depois de terem conversado com os colegas do grupo sobre isso, né, sobre essas definições, a tarefa dessa semana é: vocês vão implementar o cadastro dos dados do projeto de vocês. Ok? Ficou claro para vocês a proposta, então, das atividades dessa semana? Maravilha! E até nesses slides, né, a gente trabalhou de uma forma assim, sem vocês perceberem, estruturas de repetição. Na verdade, desde a última aula, a gente está trabalhando com repetição. Delícia, né? De forma aplicada aí. A gente está fazendo ciclo porque a gente entende que é necessário e já está utilizando. Então, tem aqui um pouquinho para vocês darem uma relembradinha. No for, como que ele trabalha, qual que é a estrutura. Tem também o while, como que ele trabalha, qual que é a estrutura dele. E o do while. Tudo bem que a gente viu que tem uma diferença básica. Dá para utilizar um ou outro? Dá. A gente só precisa ter em mente que tem alguns detalhes diferentes. Ok? Então, com isso, eu vou só colocar para finalizar a gravação